Então, eu queria convidar você para ficar em pé comigo e abrir em Gênesis capítulo 3, e nós vamos ler a partir do versículo 14. Gênesis capítulo 3, vamos ficar em pé? Gênesis 3, nós vamos ler do 14 até o 24. São 10 versículos, nós vamos ler todos os versículos de uma vez. Gênesis capítulo 3, do versículo 14 até o 24. Todos acharam? Vamos ler a palavra de Deus. Então o Senhor Deus disse à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os animais, domésticos e selvagens. Você se arrastará sobre o seu próprio vento, rastejará no pó enquanto viver. Farei que haja inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Ele lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher, ele disse: farei mais intensas as dores de sua gravidez, e com dor você dará à luz. Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. E ao homem, ele disse: uma vez que você deu ouvidos à sua mulher, e comeu a árvore cujo fruto ordenei que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Por toda a sua vida, terá muito trabalho para tirar da terra seu sustento. Ela produzirá espinhos e ervas daninhas, mas você comerá os seus frutos e grãos. Com o suor do seu rosto, você obterá alimento, até que volte à terra da qual foi formado, pois você foi feito do pó, e ao pó voltará. O homem, Adão, deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. E o Senhor Deus fez roupas de peles de animais para Adão e sua mulher. Então o Senhor Deus disse: vejam, agora os seres humanos se tornaram semelhantes a nós, pois conhecem o bem e o mal. Se eles tomarem do fruto da árvore da vida e dele comerem, viverão para sempre. Para impedir que isso acontecesse, o Senhor Deus os expulsou do jardim do Éden, e Adão passou a cultivar a terra da qual tinha sido formado. Depois de expulsá-los, colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia de um lado para o outro, a fim de guardar o caminho até a árvore da vida. Vamos orar, meus irmãos? Santo Deus, a tua palavra foi lida e nós carecemos do auxílio do teu Espírito Santo. Deus, envia agora, ó Deus, uma unção do teu Espírito sobre cada um de nós. Que os nossos olhos sejam abertos, que a nossa mente possa ser, ó Deus, esclarecida a mensagem da tua palavra. Aplica aos nossos corações, a nossa vida, a nossa agenda, aquilo que o Senhor tem para nós. Não permita, ó Deus, que Satanás, que demônios venham tirar a nossa atenção. E também não permita, ó Pai, que a nossa carne possa vencer agora a influência do teu Espírito. Que ele haja em nós e que a gente preste atenção no que o Senhor tem para as nossas vidas hoje de manhã. Muda as nossas vidas conforme a tua palavra. Nos liberta, ó Pai, de toda dor, de todo sofrimento, de tudo aquilo que não pertence ao teu plano para nós. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Poder sentar, meus irmãos. O título desse sermão é: o sofrimento pode ter fim. O seu sofrimento pode ter fim. A primeira questão que a gente tem que tratar quando a gente entra dentro de textos como esse, ou desse específico, é concluir ou decidir, com base nos fatos, obviamente, se esse texto é um texto histórico, uma narrativa histórica, ou se esse texto é só mais uma metáfora da vida. O que é esse texto? Ele é um texto que conta uma história verdadeira, ou ele é só um texto que narra uma metáfora para nós? E assim a gente pode tentar, como psicólogos, como filósofos fazem,
interpretar a nossa vida, o nosso país, o nosso momento histórico. Veja, se esse texto é só uma metáfora da vida, se é tudo que ele é, então a gente tem a nossa fé inteira comprometida. Toda ela. Jesus tratou esse texto como uma narrativa histórica. Paulo tratou esse texto como uma narrativa histórica. Então, se para nós é só uma metáfora, se para nós fica difícil acreditar em algumas coisas que está aqui, a gente tem que tomar cuidado, porque provavelmente, então, na nossa mente, no nosso coração, também está tudo mais comprometido daí para frente. Se esse texto é só uma metáfora, não existiu Adão e Eva. Não existiram. Não existe demônios. Não existiu pecado. Não existiu pecado. Mas se não existiu pecado, também a mensagem de perdão é inexistente. E além do perdão, então eu não tenho também o Messias, que é citado nesse texto. Eu não tenho a salvação. Se eu não tenho o Messias, eu não tenho a salvação, então eu também não tenho esperança do fim do sofrimento. Todo sofrimento que a gente vive é só uma continuidade sem fim de coisas que jamais vão acabar, não há esperança para o fim do sofrimento. Se é uma metáfora, tudo que tem nesse texto, por que então que eu posso acreditar que Deus existe de qualquer maneira? Então, se é uma metáfora, tudo que temos é só mais um livro de literatura. Você gostou dessa literatura, você lê mais. Você não gostou, encosta ela no canto. E a gente segue a nossa vida. Agora, se esse texto está falando, conforme creio eu, que as evidências apontam para uma história, uma narrativa histórica, então a gente tem dois personagens verdadeiros, chamados Adão e Eva. Eles pecaram, a eles é oferecido o perdão, a esses dois, eles são atacados por demônios, ou por um demônio, pelo rei dos demônios, por Satanás. Isso é verdadeiro, então, se é uma narrativa histórica. E se é uma narrativa histórica, então existe o Messias que vai vir, então existe a salvação possível, então a esperança é verdadeira, então o Deus que se fala e é apresentado nesse texto é verdadeiro. Veja, é uma decisão que vocês têm que tomar, que eu tenho que tomar, que cada um de nós tem que tomar. Ou nós abraçamos a palavra de Deus como um texto que é história sendo apresentado para nós, e não se enganem, é óbvio que o texto da palavra de Deus tem metáforas, é óbvio que o texto da palavra de Deus tem figuras de linguagem, é óbvio que o texto da palavra de Deus traz poesias, é óbvio que o texto da palavra de Deus é um texto que só por ser milenar, ter sido escrito há milhares de anos, ele tem complexidades. É óbvio que tudo isso é fato também. Mas, de novo, se o texto que nós acabamos de ler é só uma narrativa de uma metáfora, então toda a nossa fé daí para frente está comprometida. Mas se é uma narrativa histórica, então nós temos aqui nesse texto a base da nossa fé. O Messias vai vir e vai, por fim, ao sofrimento de todos nós, de todos que entregarem as suas vidas a Ele. Veja, para muitos, o problema do mal é uma barreira para eles se entregarem a Jesus, a Deus, a voltarem para Deus. Por que será que Deus deixou esse mal, esse sofrimento vir sobre a minha família? É a pergunta que fazem. No entanto, esse texto, já no começo da história, mostra para nós que Deus nunca deixou, a palavra de Deus nunca deixou dúvidas, que o sofrimento não foi causado por Ele, mas por nós, por uma decisão nossa. Foi nós que decidimos andar em outros trajetos, em outras trilhas, em outros caminhos, e isso trouxe consequências.
A gente ouviu semana passada a pregação, não foi semana passada, há 3 semanas atrás, a pregação da primeira parte do capítulo 3, que mostra Satanás vindo na forma de um animal e tentando a Eva e Adão, que estava junto com ela. Nós vimos essa pregação. E vimos como que ele deturpa a palavra de Deus. E sempre que a palavra de Deus é falada por Satanás, ela deixa de ser palavra de Deus. Porque astutamente ele usa e distorce, e ele confunde, ele apresenta ela com verdades, com meia-verdades e com mentiras, para confundir a nossa cabeça. Então, nós vimos há 3 semanas atrás como Satanás é astuto, mesmo para usar a palavra de Deus e lubridiar a gente. Mas veja, quando Satanás vem conversar com Adão e com Eva, ele vem com um conjunto de palavras. Ele pode estar usando da forma errada as palavras de Deus, mas ele vem com um conjunto de palavras. Em algum momento, Adão e Eva entendem que essas palavras são autoritativas na vida deles, têm autoridade na vida deles. Veja, eu não sei se você entende bem o que é um pacto, uma aliança. Uma aliança é quando nós pegamos uma palavra de algo que é nos prometido e nós concordamos então com aqueles termos daquilo que é nos prometido. Se vocês fizerem assim, então eu vou fazer assim. Nós concordamos e nós assinamos embaixo. Pois exatamente essa é a proposta que o texto nos mostra. Eles tinham uma aliança com Deus, mas eles quebram a aliança com Deus para fazer uma aliança com Satanás. É isso que eles fazem. Alguns poderiam dizer, mas eles não têm certeza de quem está na frente deles. Eles não têm certeza de que aquela pessoa que está na frente deles é o inimigo das nossas almas, aquele que vem só para matar, roubar e destruir. Eles não tinham essa clareza na mente deles, mas há uma que deveria ser o suficiente. Eles tinham clareza de quem tinha feito a aliança com eles era o Deus Criador dos céus e da terra, aquele que os amou, aquele que andava com eles no jardim, aquele que deu comando para eles, que eles podiam comer qualquer coisa que tinha no jardim do Éden, menos uma fruta, menos uma árvore, daquela eles não podiam comer. Eles poderiam ter prazer, os prazeres que estavam sendo oferecidos para eles, eram prazeres que nada poderia se comparar a Deus haver criado, tudo para eles, de forma que ele mesmo descreve. É muito bom, é muito bom. Eles abrem mão do pacto, da aliança, do acordo feito com Deus, por causa de meias palavras, de uma meia dúzia de palavras, de uma outra proposta, de uma outra pessoa que chega na frente dela, de Satanás. Bom, esse foi o erro deles. O que isso tem a ver com o nosso erro? Tem muitas coisas. Em Romanos a gente poderia entrar mais profundamente, mas veja só, quando nós olhamos para o nosso próprio comportamento hoje, de preferir os nossos caminhos, preferir as nossas decisões, preferir os nossos modelos de como a vida funciona, preferir as nossas preferências. Eu quero que a vida seja desse jeito e não daquele. Eu quero uma mulher, um casamento, um emprego, eu quero usar o meu dinheiro desse jeito e não daquele. Quando nós fazemos uma decisão com base simplesmente naquilo que nós queremos e não com base naquilo que Deus nos fala para fazer, nós estamos cometendo exatamente o mesmo erro de Adão e Eva. Exatamente o mesmo erro de Adão e Eva. Há uma confusão muito grande. Eu percebo isso conversando, não só quando eu estou pregando, na verdade eu percebo muito mais quando eu vou conversar com vocês, ou com pessoas de outras igrejas, ou no campo missionário. Qual que é a confusão? Que nós achamos que Satanás está lá fora fazendo coisas, e que as vozes, ou a voz que está dentro de nós, nada tem a ver com aquilo. São só os nossos pensamentos, são só os nossos desejos. E nós olhamos para isso, se não com um olhar muito leniente,
no sentido de que nós sabemos que é errado e fazemos mesmo assim, pelo menos um olhar muito ingênuo que nós nem percebemos que nós estamos sendo levados para outros caminhos diferentes de Deus. Quando eu ouço a minha carne, eu preciso sempre lembrar, segundo a palavra de Deus, a minha carne me leva para a direção contrária que o Espírito Santo de Deus leva. Ela não leva para um lugar neutro, ela me leva para a direção contrária. E qual que é essa direção? O mundo, a carne e o diabo falam a mesma língua. O mundo está lá fora, um sistema que é construído por nós todos, e por gerações, por séculos, por milênios, foi construído lá fora que se opõe a Deus. Então ele cria dentro de nós estruturas de pensamento, modelos acerca de como a vida funciona, e nós alimentamos isso. Dentro das nossas casas, nas nossas relações, na escola, nos nossos empregos. O mundo, esse sistema está lá fora, e ele fala a mesma língua de Satanás, que também apresenta sempre, mais uma vez, uma proposta, às vezes bonita, às vezes citando a palavra de Deus, mas indo contrário à vontade de Deus. E aquilo que está dentro de nós, essa inclinação do nosso coração, na direção de fazer coisas que são contrárias a Deus. Essa realidade dentro de nós, que nos afasta de seguir a Deus, ela não é neutra. Ela não é uma coisa pequena dentro do nosso ser. Ela fala a mesma língua de Satanás. Veja só o problema que nós estamos envolvidos há milênios. Nós não somos enganados por Satanás, em primeiro lugar. Nós não somos enganados pelo mundo lá fora, em primeiro lugar. Nós somos enganados pelo nosso próprio coração. Enganoso é o coração do homem, mais do que qualquer outra coisa. E mesmo assim nós chegamos diante de Deus e falamos: como é que o Senhor deixa a gente passar por isso? Fomos nós que fizemos uma aliança com o mal. E depois nós nos surpreendemos quando o mal entra dentro das nossas casas, das nossas famílias, das nossas empresas, dos nossos empregos, das nossas relações, no trato que nós temos com os nossos filhos. Como que o Senhor deixa isso? Não foi o Senhor que deixou isso. Ao contrário. Nós lemos agorinha, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Jeremias capítulo 3, fala, Lamentações de Jeremias, fala bem claro isso para nós. A misericórdia de Deus é sem fim. Mas tem algo também que infelizmente dura bastante, que é a nossa tendência a querer desobedecê-lo. Agora, como que a gente pode obedecer a Deus? Como que isso é possível se a gente não segue a palavra dele? Não há possibilidade. Como que é possível a gente seguir a palavra de Deus se a gente diariamente não coloca um tempo para a gente decorar a palavra de Deus, para a gente ter certeza de todas as nuances, para a gente estudar com detalhes? Como que a gente pode estudar a palavra de Deus se a gente não contar com homens e mulheres não só vivos, mas homens e mulheres do passado? Essa semana comemoramos o dia da reforma. Essa semana nós comemoramos o dia que homens morreram por causa do evangelho e enfrentaram uma sociedade inteira para que o evangelho voltasse para o centro. Então, como que a gente pode entender o evangelho se a gente não olhar o que Deus construiu na vida de homens, mulheres, na vida de igrejas, na vida de pregadores durante os séculos? Como que a gente pode entender a palavra de Deus se a gente não quieta diante de homens e mulheres mais sábios, mais maduros espiritualmente que a gente, para ouvir o que eles têm para falar para nós? No final do dia, se a gente não faz essas coisas de parar diante da palavra de Deus para que ela nos ensine, não há esperança para nós de seguirmos a Deus. A gente pode até acertar, aqui e ali,
mas vai ser como levar a Deus trapos de imundícia. Isaías capítulo 64, versículo 6. As nossas melhores ações são trapos de imundícia. Trapos de imundícia. É tudo que nós conseguimos levar para Deus sem ser Ele produzindo dentro dos nossos corações. Então, toda vez que a gente toma uma decisão, consciente ou não, de desobedecer a palavra de Deus, ou de simplesmente obedecer só o que eu quero, toda vez que essa decisão está na pauta, ela não é uma decisão inocente e muito menos neutra. É uma decisão, então, de andar segundo outra pauta, segundo outra agenda, segundo outro livro. O livro do mal, o livro de Satanás. Então veja, o problema do sofrimento não é simplesmente um problema de ter pouco dinheiro e não conseguir pagar minhas contas, ou de ter uma doença, ou de ter problemas emocionais que me prendem, às vezes por meses, às vezes por anos. O problema do sofrimento é muito além disso. O problema do sofrimento é que nós nos lançamos a ele cada vez que nós desobedecemos a Deus. Cada vez que nós olhamos para aquilo que Deus nos fala e nós preterimos isso e preferimos outras coisas diferentes do que Deus nos fala. Um dia desse, com uma pessoa muito querida, eu perguntei para ela: o que é para você ser um homem segundo a palavra de Deus? É um homem que provê para a sua família? É um homem que protege a sua família? É um homem que tem modelo de masculino, claro, para a sua família? E ele mais ou menos parou por aí. E a próxima pergunta que eu fiz para ele foi: um católico não diria a mesma coisa? Ok, mas ele é um cristão, né? Talvez seguindo coisas que nós não acreditamos, mas é um cristão. E um espírita? Ok, o espírita também diria que ele é um cristão. Ok, e um budista não diria as mesmas coisas? Um muçulmano não diria as mesmas coisas? E um ateu não diria as mesmas coisas? Veja, a ética cristã, ela é muito boa. Mas se nós buscarmos construir a ética cristã como se ela fosse a resposta para as nossas vidas, trapos de imundícia. Os nossos melhores esforços são lixo diante de Deus. Agora, qual que é então o parâmetro que a palavra de Deus traz para esse ponto da masculinidade? Efésios, capítulo 5, deixa bem claro para nós. Efésios 5, versículo 25, fala da masculinidade bíblica. O homem se sacrifica pela sua esposa e, portanto, pelos seus filhos, para que a sua esposa seja santificada na palavra de Deus. Então, esse é o parâmetro bíblico. Quantos homens hoje desejam sacrificar as suas vidas para que as suas esposas conheçam a palavra de Deus com profundidade? Não precisa levantar a mão, não. Alguns levantaram. Então vamos todos levantar as mãos. Eu vou orar para que isso aconteça na vida de todos vocês. Parâmetro bíblico de masculinidade não é sair batendo no peito dizendo que é macho. E não é simplesmente proteger a esposa ou suprir a família, embora tudo isso tenha a ver com a ética cristã. Parâmetro bíblico é eu seguir a palavra de Deus, mesmo que isso exija de mim me sacrificar pela minha esposa e meus filhos, e que no final eu gere pelo meu conhecimento e entrega à palavra de Deus um amor na minha esposa a esse Deus que eu sigo. E por isso ela me respeita, e por isso ela anda comigo, e por isso ela caminha comigo a segunda milha mesmo, quando eu posso ser um chato de galocha em algumas áreas. E eu falei chato de galocha e olhei para o Dário. A Evelyn pensou que eu estava falando dele. Não estou. Meus queridos, deixa eu trazer o resumo do que esse texto fala para nós, para a gente entrar um pouco mais.
Não é, viu, Eva? O sofrimento caracteriza o nosso afastamento de Deus, mas não precisa estar presente em tudo, nem ser eterno, pois no Filho de Deus há esperança tanto para hoje quanto para o futuro. O sofrimento sempre vai caracterizar, em alguma medida, a nossa vida do lado de cá do céu. Antes da gente chegar no novo céu e na nova terra, nós causamos esse sofrimento como um grupo, como uma sociedade, mas também como indivíduos. Mas não precisa ser um sofrimento continuado em todas as esferas, em todas as áreas da vida. E nem precisa ser para a eternidade esse sofrimento. Ele pode ter um fim. Ele pode ter um fim. É sobre isso que nós vamos falar um pouco hoje. Primeiro princípio, então, a partir disso, é que o sofrimento se estabelece em nossa vida como consequência de nossa separação de Deus. É lógico que aqui eu poderia falar, mas todo sofrimento é culpa minha, todo sofrimento que vem sobre mim é minha culpa. Veja, o sofrimento nós causamos, todos nós. Há sofrimentos específicos que vêm sobre a minha vida, ou virá sobre a sua vida, que é outro que está causando. Uma pessoa má, uma pessoa empedernida, que pode bater no seu carro e brigar com você, que pode te roubar, que pode falar mentiras sobre você, ela que está errando diante de Deus. Mas ela mesmo assim prejudica você. Mas veja só, nós criamos essa sociedade onde é possível pessoas más agirem contra pessoas boas. Mas eu creio que aqui no texto está mostrando muito mais essa outra característica. Quando o sofrimento que vem contra as nossas vidas é, sim, o resultado do nosso pecado específico, da nossa postura específica de ficar longe de Deus. Às vezes simplesmente porque nós não conhecemos a Deus. Às vezes porque nós decidimos não continuar conhecendo a Deus. Às vezes simplesmente porque no ambiente onde a gente está, ninguém pontuou para nós a direção errada que nós estamos indo. Essa semana eu vi uma pessoa que eu gosto muito, é uma pessoa inteligente, e não foi só uma, na verdade, falando muito bem, ou falando de uma forma muito articulada, que nós como cristãos devemos participar do Halloween, que aconteceu no dia 31. A mesma lógica é usada para a festa junina, a mesma usada para carnaval, é a mesma usada para a gente poder ficar nas baladas da noite, para a gente ficar nas noites afora, no meio das festas, sem questionar se podemos ou não, sem questionar se estarmos ali, só de estarmos ali, nós estamos assinando embaixo de um certo comportamento, de uma certa postura, de uma certa direção, mas mais do que isso, sem questionarmos a presença e a ação maligna de produzir um tipo de cultura que afasta as pessoas de Deus. E sem questionarmos se isso tem ou não tem uma base bíblica para eu decidir participar. O sofrimento não vem para dentro da nossa família simplesmente por causa da culpa do outro, ou por causa da culpa da maioria. O sofrimento vem para a nossa casa porque nós decidimos, um passo depois do outro, muitas vezes, colocar coisas dentro da nossa família que não deveriam estar lá. Deixa eu citar algumas coisas que não estão citadas nesse texto. Com o sofrimento nós vamos nos relacionar. Olha só como ele constrói essa lógica. A mulher, ele disse, farei mais intensas as dores da sua gravidez. Veja, na sequência ele fala que o desejo dela vai ser para o marido e ele a dominará. Ele está construindo uma relação e nem tudo no texto hebraico fica claro. O texto é escrito em hebraico originalmente, o tempo verbal, em qual direção que ele caminha, algumas coisas, há discordância entre uma e outra pessoa, um texto bastante antigo. Mas veja, uma coisa fica clara,
que as relações vão enfrentar dificuldades, mesmo as melhores relações. Olha só as duas que ele cita: o ter filhos e o estar casado, ter família. Nessas duas relações, que claramente são um presente de Deus para nós, e não só para nós hoje, mas em toda a história, isso sempre foi enxergado como duas das melhores relações que a gente pode ter. Quem não viu uma criança nascendo, a sua própria criança nascendo, como eu vi as minhas filhas nascendo, talvez não entenda isso. Mas entrar dentro de uma sala de parto e ver sua filha saindo pela primeira vez da barriga da sua esposa, aquilo dali mexe tão profundamente com a gente, que muda a nossa forma de pensar, de enxergar a realidade. Mas mesmo essa relação maravilhosa, que é ter um parto, que é ter uma criança, o texto está dizendo que ela vai ser manchada com dor. Não é só a dor física que o texto necessariamente cita. É manchada com dor, e hoje nós vemos isso muito mais do que no passado. Não porque no passado não tinha, mas hoje vai para as mídias. Hoje está nas novelas, hoje está nos filmes. Mães que não têm prazer na maternidade. Pais que não se dedicam para os filhos e abandonam as suas famílias. Aquilo que é duas das relações mais preciosas apresentadas por Deus, nós conseguimos manchá-las por causa do nosso pecado. O nosso pecado, o meu pecado. A relação do marido e mulher, eu já falei o que está lá em Efésios capítulo 5, quando não só Paulo, Jesus cita essa construção do que é o casamento, ele cita Gênesis 1 e 2. E nós pegamos a relação do homem com a mulher. O homem é tratado, veja, não depois da queda, mas antes da queda, ele é tratado como cabeça da mulher. Ele é tratado como o líder da mulher. Isso não é resultado da queda. O resultado da queda é que agora a mulher não gosta dessa situação, acha estranha essa situação, acha injusta essa situação, e por outro lado o homem faz justiça à crítica da mulher, sendo ele mesmo uma pessoa que pratica injustiça em relação à sua mulher. Então uma relação que era para ser pura, uma relação que era para ser verdadeira, de cuidado, de respeito, de amor, ela é manchada agora por uma briga para ver quem tem mais força. E o que é interessante é que algumas mulheres leem esse texto, chamadas feministas cristãs, se é que isso possa existir, e diz que a submissão da mulher a um homem é algo que vem por causa da queda, e não vem nem um argumento de Jesus e nem de Paulo no Novo Testamento. Não percebem que aqui Adão é colocado como líder antes, mas mais do que isso, se no caso da mulher ser submissa ao homem é só um ingrediente da queda, e agora não existe mais, então por que nós vemos as mulheres ainda sofrendo as dores de parto, mesmo aquelas que já entregaram as suas vidas a Cristo Jesus? Se já se encerrou o tempo da mulher se submeter ao homem, porque veio da queda, por que não se encerrou também as dores de parto? Não vieram da queda. A nossa percepção dessas duas relações, como exemplo de todas as outras relações, é que é quebrado, é que é manchado, é que é estragado. Com sofrimento, vocês vão se relacionar. Segunda coisa que ele aponta, agora ele vai falar para o homem, é que ele diz que uma vez que você deu ouvidos à sua mulher, e nós ouvimos bastante no primeiro sermão, que a mulher não erra sozinha. A mulher não erra sem o homem estar notando o que está acontecendo. Ao contrário, o homem faz algo que continua fazendo durante toda a história, e nós ainda corremos no risco o tempo todo de cair nesse pecado, que é o da omissão. Fábio falou sobre isso. Homens que se calam e dizem que é por causa da introversão. Homens que se calam porque não conhecem a palavra. Homens que se calam porque dizem que eles são brutos, fortes, violentos. Não, eles são emburrecidos e embrutecidos por causa do pecado. Todos nós podemos chegar nesse estágio de sermos tão embrutecidos que nos calamos, mesmo quando vemos as nossas esposas e os nossos filhos
sendo levados cativos por uma mentira de Satanás. Veja aqui, quando nós olhamos Moisés está lidando com essa situação de que agora não Adão, olha que interessante, não é Adão que é amaldiçoado, mas a terra. Por causa de Adão, a terra é amaldiçoada. É o que diz no versículo 17. Uma vez que você não ouviu a sua esposa, maldita é a terra por sua causa. E por causa disso, o labor, o trabalho, o suprimento, o cuidar da minha família sempre vai ser difícil. Sempre vai ser uma coisa dolorosa. Se não é de um jeito, é de outra. Quantos casais nós vemos se divorciando por causa das questões financeiras? Quantos casais dizem que se casaram, mas um não sabe das finanças do outro? Ou falam, não, isso aqui é o dinheiro dela, isso aqui é o meu dinheiro. Ou o contrário. Quantos casais vivem uma divisão demoníaca dentro das suas finanças, que dessa forma também divide todo o resto da sua casa? E continua dizendo para si, nós queremos seguir a Deus. Ok, então se esforce para entender o que a palavra de Deus fala, quando ela fala que nós somos uma só carne. Uma só carne, não duas. Não há meu e seu, há nosso. Não tem mais a provisão que eu trago e a provisão que você traz. Existe sim uma dificuldade que nós sempre vamos passar, porque a terra agora não vai mais colaborar com a gente. É de se supor que antes do pecado a terra colaboraria. Estava andando no pasto, na roça esse final de semana e mostrei para minha filha. Você está vendo essas plantas no meio do pasto? Isso não é planta que devia estar aqui, isso é sujeira. A gente limpa e ela aparece de novo. Aquele feijão agora eu esqueci o nome, feijão verde, feijão cru, eu ia falar essa palavra, feijão cru, aqueles matinhos, aquilo ali não é algo que nós queríamos ter, mas estão lá. Agora a terra não vai ajudar mais a gente. Trabalharás com sofrimento. Não é o trabalho que é ruim. Trabalho é Deus que nos deu. É a nossa impressão do trabalho, manchado agora pelo pecado, manchado por uma perspectiva errônea do como nós temos que compartilhar o que nós recebemos, manchado por uma perspectiva errônea daquilo que nós realmente precisamos, daquilo que é a nossa vocação, daquilo que Deus quer para nós como tarefa realizada na sociedade. Nós nos equivocamos tanto em relação ao trabalho que no fim do dia, a maior parte de nós se sente diminuído, se sente manchado, se sente estragado pelo tempo de trabalho. Se Deus deu um trabalho para Adão e disse que isso era muito bom, ou estava no contexto dele dizer isso é muito bom, então o trabalho não é o problema. O problema é a nossa relação com o trabalho. O casamento não é o problema. O problema é a nossa relação com o casamento. A minha esposa não é o problema. O problema é a minha relação com a minha relação marital. Meu esposo não é o problema. O problema é a nossa relação, minha e dele com Deus. Outra coisa que ele fala, no versículo 19, com o suor do seu rosto obterá alimento, até que volte à terra da qual foi formado. Com sofrimento vocês vão viver, até o fim da vida de vocês. Não há descanso. Até chegar o último momento, a gente vai ter coisas que apertam o nosso coração. O homem segundo o coração de Deus, Davi, no leito de morte, a hora que ele deveria recitar o salmo mais bonito que ele fez, a hora que ele deveria cantar a música mais linda para Deus, a hora que ele deveria dizer a coisa mais sábia para os seus filhos, ele chama o seu general e fala, vai lá e mata Beltrano, Ciclano e Fulano, porque eu não quero que eles vivam depois de mim. A ira arrancou a sofrimento no coração de Davi. O homem ficou no coração de Deus na hora da morte dele. Esse é o nosso sofrimento. Não creio que o texto está sendo extensivo,
e mostrando tudo que a gente sofre. Quantas pessoas a gente tem se relacionado hoje que sofrem de depressão, e a depressão não tem só necessariamente uma causa, ela tem várias causas. E uma delas, certamente, é a ação do inimigo, nos empurrando de novo e de novo para aquele local de sofrimento. Outra causa é a nossa falta de dependência de Deus. Mas sim há outras causas. Problemas concretos fora da nossa interioridade, coisas que nós vemos que nos machucam e nós não sabemos como lidar com eles. Há coisas que são químicas, biológicas, nós precisamos de psiquiatras, mas a verdade é que não importa de onde vem a causa, nós temos esses sofrimentos sendo levados e carregados por nós até o fim dos nossos dias. Se o texto encerrasse aqui, que tanto de sofrimento que nós teríamos? Mas o texto continua. Ele diz para nós que seríamos aqueles que eram encarregados de guiar o coro, santo, 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 somos expulsos do jardim. E agora querubins que cuidam da santidade de Deus, em outros textos, vão cuidar do jardim do Éden. Não mais a gente, era a gente que éramos os encarregados. Mas nós somos expulsos agora por causa do nosso pecado. Mas olha o que acontece na sequência. Quando nós somos expulsos, uma ação graciosa começa a tomar lugar. Segundo ponto, então, é esse. A alegria volta ao nosso lar quando é restabelecida a nossa relação com Deus. O sofrimento não precisa ser o tempo todo. E o sofrimento não precisa ser eterno. Basta a gente voltar para o Filho, para Jesus. É isso que esse texto e todo o Evangelho, durante toda a palavra de Deus, tem falado para nós. Mas veja como aqui é construído. No meio desse sofrimento declarado, versículo 20, Adão deu o nome de Eva para sua mulher, pois ela seria considerada, ou seria a mãe de toda a humanidade. Quer dizer, a impressão que dá é que Adão agora, num ato gracioso, está dizendo, erramos junto. Sinto muito que eu não fui o suficiente. Sinto muito que nós chegamos nesse lugar. Mas eu quero dizer para você que eu estou aqui com você. Nós vamos continuar a nossa caminhada juntos. Nós vamos criar filhos, nós vamos ter família. E nós vamos continuar juntos. Veja, no meio da maior dor que famílias passam, muitas vezes a única coisa que poderia trazer maior consolo e maior segurança para o dia seguinte, seria um dos dois, ou o marido ou a mulher, chegar a falar, eu sei que você errou, eu sei que eu errei, mas nós vamos continuar juntos, nós vamos estar aqui juntos, nós pisamos na bola, mas Deus consegue nos restaurar. A impressão que eu tenho é que Adão percebe a graça de Deus e não fulminar eles imediatamente, que é o que eles mereceriam. Mas ele consegue perceber a promessa de Deus que está nesse texto, de que eles um dia seriam restaurados. E o primeiro passo que ele dá, depois da conversa com Deus, é ir na direção da sua esposa e dar um nome gracioso para ela. Você ainda vai cumprir os propósitos de Deus para a sua vida. É o que Adão está dizendo para ela. Qual é a palavra que você, homem, tem dado para sua mulher quando o seu casamento chega em momentos delicados? E você, mulher, qual é a palavra que você tem dado para o seu homem quando o seu casamento chega em momentos delicados? Acabou, não aguento mais você. Ou sinto muito, nós dois pisamos na bola juntos. E nós vamos começar de novo. O Senhor vai com a gente. Nós vamos cumprir o propósito que Ele tem para as nossas vidas. Eu não sei, eu não posso dizer se tudo isso estava no coração de Adão. Eu sei que a palavra que ele fala para Eva traz exatamente essa mensagem graciosa. A proposta de Deus continua na sua vida. Você vai ser mãe da humanidade. Mas aqui não é o foco primeiro em Adão. Deus demonstra claramente o seu cuidado com eles, quando olha para os dois e dá peles de animais para eles agora vestirem. Eu não sei se vocês se lembram, foi falado no sermão do Fábio,
que não somente a culpa no sentido de erraram, descumpriram uma lei, desobedeceram a Deus, mas a vergonha invade a casa deles. Eles não se viam nus antes, ou como nus, eles não achavam que aquilo dali era algo ruim, feio, vergonhoso, mas agora eles estão envergonhados, porque eles desonraram a Deus, desonraram uns aos outros, porque eles não foram aptos para manter o padrão para o qual eles foram criados. Eles tinham habilidade intelectual, eles tinham um contexto perfeito, eles tinham tudo o que precisavam, e mesmo assim eles não foram aptos a manterem o que tinham que manter. Eu sei que todos vocês já passaram por isso. Talvez alguns de vocês muitas e muitas vezes, se sentindo inadequados como maridos, como mulheres, como filhos, como homens, como aquilo que se chama muitas vezes de servo de Deus. Quantas vezes nós nos sentimos incompetentes para simplesmente ser o óbvio, pessoas que querem ser seguidores de Cristo Jesus. Pois Deus vem até eles e cobre a vergonha deles. E ao fazer isso pela primeira vez na história, ele está pontuando que seria necessário sangue, primeiro sangue de animais, para perdoar aqueles pecados pontualmente, mas tudo isso pontuando de alguma forma lá para o futuro deles, que viria o Cordeiro de Deus e morreria na cruz por nós, e o sangue dele lavaria todos os nossos pecados, tirando toda a nossa culpa, tirando toda a injustiça, tirando tudo aquilo que nós fomos incompetentes, e agora ele é competente para nos purificar e nos transformar e nos trazer de volta para o seu propósito eterno. Veja a ação graciosa de Deus diante do homem. Porque se a gente para até o versículo 19, a impressão que fica é que Deus simplesmente foi duro demais com a gente. Mas a partir do versículo 20, o que mostra para nós é que a graça de Deus sempre é demonstrada quando Ele também demonstra a justiça dEle. As duas coisas não são antagônicas. Deus é justo e Deus é amor. Deus pratica a sua justiça, mas Ele despeja a sua graça sobre nós. Veja só que na sequência é dito para nós que Deus impede o homem de entrar no jardim do Éden. Impede, é fechada a porta para eles não poderiam mais entrar no jardim do Éden. E essa linguagem, às vezes, para muitos é difícil de entender, porque o que estaria ali no jardim do Éden é a árvore da vida. Será que não seria simplesmente agora que eles estavam mortos em seus delitos e pecados, pegar da árvore da vida e agora serem restaurados? Pois não é isso que o texto mostra. O que o texto mostra é que Deus graciosamente não permite que seja eternizada aquela situação de pecado e de morte na vida deles, que é o que aconteceria, segundo o texto. Eles não vão morrer mais. Ou seja, eles vão viver essa vida de sofrimento para sempre. Ao serem colocados para fora do jardim, Deus está dizendo para eles: vai haver a esperança para vocês. Vocês não vão ser eternizados nesse sofrimento. O sofrimento não vai ser todo dia, toda hora, em tudo, ele não vai ser para sempre. E por isso eu vou proteger vocês, e Deus tira eles do jardim. Mas não é só isso que ele faz. No versículo 15, no começo, no 14, nós vemos que a serpente não era um animal como ele é hoje. E se você me perguntar como que isso se explica, não tenho certeza. Quando chegar lá diante de Moisés, eu vou perguntar para ele exatamente o que ele quis dizer, ou qual parte, dos detalhes que eu não entendi. Mas o versículo 15 fica muito claro. Quando ele fala, o Senhor Deus, o julgamento sobre Satanás, no julgamento vem a nossa esperança. Ele diz desse jeito: farei inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, singular. Ele ferirá a cabeça, ele vai esmagar a cabeça dela, embora essa serpente irá ferir o seu calcanhar.
é a primeira vez que o Messias é prometido. É a primeira vez que o Messias é falado, ele vai vir e ele vai restaurar a gente. A graça de Deus, no momento pior da humanidade até então, invade a história e mostra a esperança para vocês, que o sofrimento vai acabar na vida de vocês. Em Romanos 3:23 é dito para nós que nós estamos separados de Deus. Nós estamos separados da graça, da glória, da presença de Deus. Mas isso iria ter fim com a vinda de Cristo Jesus. E aí esse é o terceiro ponto que eu quero terminar falando sobre ele. Que é a natureza da restauração de nossa relação com Deus. Sempre e somente é nos entregarmos a uma relação com o seu Filho. Nós sabemos disso. Mas veja, é Moisés que está escrevendo esse texto há milhares de anos atrás, se referindo ainda a um tempo anterior a ele. E lá atrás, quer dizer, não no Novo Testamento, não agora depois da Reforma, mas lá atrás, Moisés já está citando que viria alguém diferente. E seria uma pessoa, não várias pessoas. E essa pessoa mudaria a história. Depois, Moisés fala com mais clareza ainda em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15 a 18. Ele fala, vai vir um profeta maior do que eu. Ouçam a palavra desse profeta. E no Novo Testamento, Jesus cita esse texto para falar que estava dizendo dele. Se nós lemos cada um dos profetas no Antigo Testamento, todos falam a mesma notícia. Eu imagino que Adão, ao sair daquela conversa, ele sai falando com Eva, nós erramos, mas foi prometido o descendente. Ele vai vir, talvez semana que vem, talvez mês que vem, mas ele vai vir e vai ferir a cabeça dessa serpente, vai encerrar essa história, o julgamento vai acabar e nós vamos voltar novamente para termos uma vida inteira, completa, plena, do jeito que Deus nos criou para ser. Isso não demora um mês, isso não demora um ano, isso demora milhares de anos. E essa mensagem nunca foi perdida na boca do povo de Deus. Ele vai vir, ele vai vir, ele vai vir. A ponto de, anos atrás, quando nós estávamos na China, na Ásia, e a minha esposa estava discipulando uma menina de cima das montanhas, que nunca ela e o povo dela tinham ouvido do Evangelho uma única vez. E essa menina teve um sonho com um homem de branco, que ela nunca tinha ouvido falar desse homem. E esse homem de branco disse para ela, eu vim para tirar todo o seu sofrimento. Eu vim para tirar toda a sua dor. E ela no outro dia contou para minha esposa, e minha esposa falou, esse homem que apareceu para você se chama Jesus de Nazaré. E a minha esposa evangelizou ela, gastou um bom tempo, depois gastamos tempo discipulando ela. Em algum momento ela disse, eu estou terminando o meu mestrado, comparação literária é o meu tema. E eu comparo como em todas as culturas, em todas as literaturas, sempre tem o anseio por alguém que venha salvar, por um herói, por alguém que tome o meu lugar e me salve do sofrimento que eu estou. E agora vocês estão dizendo que esse homem é Jesus, e nós pegamos e começamos de Gênesis, ficamos um dia inteiro mostrando como Jesus é citado em cada texto da palavra de Deus. Ele viria e ele veio. E todas as profecias que dizem que ele viria e como ele viria, se cumpriram historicamente. E por causa disso, hoje nós podemos saber que quando ele diz que eu vou vir de novo, todas as profecias sobre a vinda dele de novo vão se cumprir. Porque é história, é passível de ser analisada, foi passada pelos séculos e milênios, sendo estudada, profetizada, sendo acreditada e sendo visualizada no primeiro século. E hoje, de novo, nós estamos vivendo sobre o mesmo tom. Ele foi ferido pelos nossos pecados, Isaías 53, e nele
Nós que éramos inimigos, agora somos feitos amigos dele. Colossenses, 1 Coríntios capítulo 15, diz que ele agora vai nos salvar, nos libertar desse corpo limitado, dessa história limitada, desse sofrimento intensificado que nós vivemos. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, é sempre Deus falando para nós que lá na frente tem coisas melhores e que agora nós podemos já experimentar o que lá na frente nós vamos ter plenamente. Salmo capítulo 1 diz que se nós enfiarmos a nossa cabeça para entendermos a palavra de Deus, nós vamos frutificar de um jeito que nós não imaginávamos que seria possível. Em todas as áreas, em tudo. Quando nós chegamos em João capítulo 17, Jesus diz que a eternidade, a vida eterna é essa, que te conheçam, e aquele a quem foi enviado, Jesus Cristo. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, diz que Jesus é o único intermediador entre Deus e os homens. Ninguém pode ser alvo de nossa oração, ninguém pode ser alvo de nossa adoração, ninguém pode ser alvo de nossa devoção, porque só existe um homem que faz sentido. É um homem citado em Gênesis capítulo 3, versículo 15 pela primeira vez, e que veio um momento da história e morreu para a gente. Veja, a nossa busca não é por uma ética cristã. Não em primeiro lugar. Não como a primeira coisa. Eu quero que você se torne um melhor homem, uma melhor mulher. Eu quero que você se torne um melhor cidadão. Lógico que eu quero isso. O governo deveria olhar para as igrejas, do meu ponto de vista, dando graças a Deus, porque as igrejas estão ensinando uma boa ética. Na sua maioria as igrejas estão fazendo isso. Mas não é essa a mensagem central, primeira. Deus não está ensinando ou querendo ensinar a gente a ser pessoas certinhas. Não é isso. Deus está querendo ensinar a gente que existe uma maneira de se relacionar com Ele. Existe um jeito que a gente pode voltar a conversar com o Senhor do universo. Existe uma maneira de colocar para fora das nossas vidas um comportamento, sim, uma ética, sim, mas mais do que isso, um coração verdadeiro transformado pela palavra dele. Eu não faço isso porque é o certinho, eu faço isso porque é só isso que me dá prazer. A palavra de Deus é como um doce maravilhoso, a palavra de Deus é como uma picanha maturada argentina, a palavra de Deus é mais rica do que qualquer outra sabedoria, a palavra de Deus é que me ensina como ser homem, como ser mulher, e ela vai para além de simplesmente a ética, porque ela conquista o meu coração, ela faz com que meu coração deseje o que eu não desejava antes, e a palavra de Deus me garante que eu não estou sozinho nesse processo. Filipenses capítulo 2, versículo 12 e versículo 13, diz que nós temos que desenvolver a nossa salvação, essa experiência de andar com Jesus, de imitar a Cristo, de conhecer a palavra, é algo que nós temos que nos esforçar para fazer. Mas no versículo seguinte ele fala, porque Deus nos dá o desejo de fazer essas coisas e o poder para realizar essas coisas. Nenhuma outra religião tem isso. Nenhuma outra caminho tem isso. Deus entrega para você o que Ele pede para você fazer. Ninguém mais tem isso. Só Deus. O Deus único, verdadeiro, Senhor dos céus e da terra. O Senhor Jesus Cristo de Nazaré, pregado desde a antiguidade, é o mesmo falado hoje para nós hoje aqui. O sofrimento pode ter fim. Você não precisa continuar sofrendo na sua casa. Você não precisa continuar sofrendo sem saber o que é ser um homem de verdade, uma mulher de verdade. Você não precisa ficar continuando sofrendo, sendo influenciado pelo inimigo de nossas almas. Você não precisa continuar sofrendo as suas culpas, o seu passado. Você não precisa continuar sofrendo as coisas que te prendem hoje, os seus vícios, os seus comportamentos e hábitos aprendidos. Você não precisa continuar sofrendo isso.
E veja, eu não tenho nada para te entregar. Eu não sou conselheiro necessariamente, posso aconselhar, mas isso não é a maior parte do que Deus faz através de mim. Eu não sou psicólogo, eu não sou filósofo para te dar uma boa filosofia de vida. Eu só tenho uma coisa para entregar para você: Jesus Cristo. Jesus Cristo é o que foi entregue por nós, para nós, em Gênesis capítulo 3, versículo 15, no nosso pior momento, no momento em que nós nos separamos de Deus, Deus entregou Jesus, e é só Ele que eu tenho para entregar para você, hoje e sempre. Qualquer outra coisa são ajudas pequenas que a gente pode dar. Eu posso te ensinar como fazer alguma coisa melhor dentro da sua casa, com seus filhos, talvez. Talvez o meu estilo de como fazer as coisas na minha casa não vai ser exatamente o seu. A minha ética cristã pode ter falhas aqui e ali. Então, sinceramente, eu não tenho nada para te entregar, a não ser Jesus de Nazaré. Se você se entregar para uma ética e para uma moral, você sempre vai poder mexer nela. Você sempre vai poder alterar ela para encaixar dentro dos seus gostos. Mas você se entregar a Jesus e a sua palavra, você sempre vai dizer: Senhor, eu quero mais. Eu quero entender mais. Eu quero me entregar mais. Eu não quero outra promessa. Eu não quero outro caminho. Eu quero o Senhor entrando na minha vida. A palavra de Deus deixa claro para nós que é isso que Ele tem para nós. A vida de Cristo sendo vivida na nossa carne. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo. E Paulo fala do fundo do coração dele. E a vida que eu continuo levando agora, eu vivo na fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Eu queria concluir de duas formas com você. Primeiro, faça um check-up da sua vida, para ver os seus sofrimentos, quais deles são culpa sua de você estar lá. Forma como você lida com o seu dinheiro. As pessoas estão dizendo nas últimas décadas, porque de 1900 e poucos anos nunca foi dito isso, não pela igreja. As pessoas estão dizendo nas últimas décadas que nós não temos que dar dízimo, que o dízimo sou eu que administro, eu dou do jeito que eu quero, que nós não temos que nos preocupar com o casamento, que se não deu certo é melhor terminar. As pessoas têm dito não pela igreja em 1900 anos, mas agora nas últimas décadas, um monte de coisas que tem a ver com os planos dos corações humanos, mas que falam a mesma voz, a mesma palavra, a mesma língua de Satanás. Então olha agora o sofrimento que você está passando e avalia: por que eu estou passando por isso? Será que não é porque eu não obedeço a Deus nas finanças, não obedeço o Senhor no meu casamento, não obedeço o Senhor na minha ética empresarial, no meu trabalho? Qual a área que eu estou com dificuldade? Será que é porque eu não estou gastando o tempo suficiente lendo a palavra dEle e aprendendo quais são os parâmetros para cada área da minha vida? Será que é porque eu não estou gastando tempo com a igreja dEle, que Ele colocou no meu bairro, na minha cidade, próxima de mim, para poder líderes, homens e mulheres piedosos, me ensinarem como andar na palavra dEle e pela palavra dEle? Então avalie em primeiro lugar, quais os sofrimentos que você tem na sua vida, que são culpas suas, mas faça com isso uma coisa muito especial. Não acrescente mais culpa na sua cabeça e deixe ela lá quieta. Não faça isso. É mais um sofrimento. Traga tudo isso, esse check-up diante de Deus e coloque diante dele e fala: Senhor, me perdoa por não ter sido fiel como esposo, como esposa, por não ter sido fiel nas minhas finanças, por não ter sido fiel na minha busca à tua palavra. Faça esse check-up, mas faça ele para chegar diante de Deus e clamar por perdão, por restauração, por clamar por graça na sua vida, para que a graça de Deus invada a sua casa. Segunda aplicação que eu queria fazer para você: se você ainda não se entregou a Jesus publicamente, como único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida, não perca mais tempo, faça isso hoje. O sofrimento não precisa continuar na sua casa. É difícil a gente explicar para quem não tem Jesus
o que é não sofrer mais, porque a alegria que excede, a paz que excede todo entendimento invade o nosso coração, porque a alegria indizível invade a nossa realidade, porque a paz do Senhor entra dentro da nossa casa. É difícil de eu explicar para você? Não, não é difícil, é impossível. Porque se você não tiver uma experiência pessoal com Jesus, religião nenhuma vai fazer isso por você, nenhuma mediador humano vai fazer isso por você, só Jesus. Então, se você não tem uma experiência com Ele ainda verdadeira, o seu sofrimento, ou para o seu sofrimento, não há esperança. E para que viver sem esperança, sem Deus no mundo, sem a palavra de Deus te orientando e te desviando de seguir a palavra de Satanás, sem a aliança única e verdadeira que foi criada lá na história para que eu e você vivêssemos nela, aliança com Deus eterno, no sangue do Cordeiro. Então, essas duas aplicações eu queria fazer à sua vida. Não permita que o sofrimento continue na sua vida o tempo todo. E, acima de tudo, não permita que o sofrimento eternize na sua vida. E como é que a gente não permite que isso aconteça? Se renda a Cristo Jesus. Se entregue aos pés dele. Senhor, finaliza, dá o fim no meu sofrimento. Vamos orar, meus irmãos? Fique em pé comigo, vamos orar. Senhor Deus, que teu Filho seja exaltado acima dos céus. Que a gente volte a ser aqueles que cantam santo, santo, santo. Ó Deus, que a árvore da vida que vai estar no último dia em Apocalipse, ó Deus, que ela possa ser novamente essa presença que nos traz a vida eterna. Ó Deus, que Jesus Cristo de Nazaré, que hoje nos oferece essa vida, entre no coração de todos aqueles que ainda não o conhecem. Que para além da ética e da moralidade, o Senhor possa invadir o nosso coração com um novo olhar, uma nova maneira de ver a coisa, a vida. Ó Deus, muda os nossos corações. Ó Deus, Tu conheces o sofrimento de cada um dos que estão aqui. E nós vimos, ó Pai, que o sofrimento é fruto do nosso erro, do nosso pecado. Mas nós vimos que mesmo no momento mais dramático, Pai, o Senhor nos invadiu a nossa história com a Tua graça. Faça mais uma vez isso na vida de cada um dos que estão aqui hoje. Louvado seja o Teu nome, Pai. Em Cristo Jesus que nós oramos. Amém.